Olá, essa é uma aula de ciências do nono ano, covalente e as ligações metálicas. Então vamos ver cada uma delas. Como funciona a ligação covalente? Nós vimos que a ligação iônica é feita por ceder. Então um átomo cede elétrons para o outro, cada um buscando aquele equilíbrio da regra do octeto, de ter 8 elétrons na sua última camada eletrônica, ou em alguns casos 2, como é o caso do hidrogênio. Mas a ligação covalente, ela diferente, aquela da iônica, a gente viu que é doação. Aqui é compartilhamento. Então, vamos compartilhar elétrons. E aí, a partir do compartilhamento, você também respeita a regra do octeto. Vejamos, por exemplo, aqui alguns exemplos. A água. A água é formada por ligações covalentes. Aqui nós temos a molécula de oxigênio, com seus, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Ela tem 8 elétrons, mas lembre-se, tem que ser 8 elétrons na última camada, que é a camada de valência. Então, olha só, na última camada ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem 6, o oxigênio. Ele quer mais 2. E aí entra o hidrogênio. O hidrogênio tem um elétron somente. Então, ó, os dois hidrogênio. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai compartilhar esse elétron. Quando compartilha, você conta ele dobrado. Então, veja bem, o hidrogênio, aqui no caso, ele com 2 ele já está em equilíbrio na sua camada de valência. Então, 1, 2, porque ele pegou um compartilhado do oxigênio. Aqui, 1, 2, então já está em equilíbrio. Olha agora o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, está em equilíbrio. Aí você tem a ligação covalente. Aqui no gás hidrogênio. Hidrogênio, como eu falei, com 2 ele está feliz. Cada um tem 1, eles compartilham. Então, esse aqui tem 1, 2, compartilhamento. E esse aqui também, 1, 2. O gás cloro, que é Cl2. O gás cloro tem 7 elétrons na camada de valência, nessa última camada. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui também tem 7. Então, eles compartilham entre si aqui. Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui também 8. Então, todo mundo feliz aqui. Então, molécula de água, molécula de gás cloro, molécula de gás hidrogênio. Isso é um detalhe. O resultado da ligação covalente se chama molécula. Então, quando você vê o nome, é molécula, então você sabe que é ligação covalente. Quando você vê composto iônico, você sabe que é ligação iônica. A ligação covalente ela é feita entre não metais. Quem são os não metais? São esses aqui, ó, em verdinho, tá? Esses são os não metais. Então, essa ligação entre esses e o hidrogênio. Então, o hidrogênio ligando com esses ou esses ligando entre si. Então, por exemplo, H2O, o gás cloro que a gente viu, gás oxigênio, gás nitrogênio que é 2N, enfim, são vários os compostos que a gente pode formar aqui. Tudo nessa forma de compartilhamento de elétrons. E finalmente a ligação metálica. A ligação metálica é entre átomos de metais. Então são os metais que ligam entre si. Lembrando que os metais são o quê? São esses aqui, ó. Todos esses aqui se ligam entre si. Então a ligação metálica é entre metais. E é importante falar que a partir dessa ligação metálica nós formamos várias coisas que a gente usa na indústria, em casa mesmo, que são as ligas metálicas. Então nossas panelas que nós temos em casa, parafusos, pregos, chapas metálicas, tudo isso são formados a partir de ligações metálicas, que são as ligas metálicas. E aqui tem alguns metais: ouro, latão, alumínio, ferro, prata, cobre, chumbo, aço, bronze. Todos esses metais aqui estão aqui na tabela periódica. Vamos procurar eles, ó. O chumbo é Pb. Cadê o Pb aqui? Olha o Pbzinho aqui, ó. O cobre é Cu. Aqui o Cu. A prata é Ag. Cadê o Ag? Vamos achar o Ag aqui. Olha aqui o Ag. Então, todos estão aqui na parte dos metais. E como que forma essa ligação? Diferente das duas outras que nós vimos, a ligação iônica e a ligação covalente, a ligação metálica, forma o que a gente chama de uma nuvem eletrônica. Os átomos dos metais eles ficam todos ligados e aí os elétrons ficam uma nuvem, formando como se fosse uma nuvem mesmo, tá? Então eles ficam ali numa bagunça aqui, ó, ficam livres aqui, movimentando entre esses prótons, né, dos átomos. Então eles ficam movimentando aqui. E por isso, por essa condição desses elétrons livres ficar se movimentando aqui, os metais são bons condutores, tanto elétricos como térmicos. Pensa bem, se você pegar por exemplo, um fio de cobre ou alguma coisa de alumínio, uma faca, e colocar na tomada, você toma um choque.
Por quê? Porque ele conduz bem a eletricidade, por causa que os elétrons estão livres. O fato dos elétrons estar livres forma uma corrente elétrica. A mesma coisa com condutores térmicos. Então, uma faca no fogo ela esquenta muito mais rápido que outras coisas que são que resistem a isso, tá? Então, por quê? Porque ele conduz os elétrons esquentam muito mais fácil, né, os átomos ali, e aí esquenta muito mais rápido. Então, essas são as ligações metálicas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus.